Capítulo 18. Nem palavras duras e olhares severos devem afugentar quem ama. As rosas têm espinhos e, no entanto, colhem-se. Shakespeare. Londres, 4 de julho de 1805. Desisti de esperar Richard retornar. A verdade é que acabei adormecendo, enquanto o aguardava ansiosa para conversarmos, e também preocupada com o que ele pudesse estar tramando. Sei que Richard ama Ellen, mas não consigo dimensionar o que ele faria para protegê-la e o quanto de esperanças possui de que possam ficar juntos algum dia. Sei que parece uma tragédia não conseguir ter aquilo que desejamos, mas por vezes ter o que se almeja se torna a tragédia maior. E essa é toda a minha preocupação. Despertei quando a luz do sol introduziu-se mansamente em meu aposento. A casa parecia silenciosa, indicando que ainda era muito cedo. Vesti-me o mais rápido que pude e saí à procura de Richard, com o coração trêmulo e um pressentimento de que algo não estava certo. Richard. Chamei baixinho junto à sua porta, nenhum sinal de resposta. Richard, apelei com mais veemência e bati na madeira. Lola, entre. James atendeu-me e fez com que eu entrasse no aposento sem demora, olhando antes para o corredor a fim de se certificar de que ninguém nos viu. O que está fazendo aqui, James? Perguntei surpresa, mas não esperei sua resposta. Dei alguns passos dentro daquele aposento e então meu coração doeu com a imagem que vi. Richard estava muito ferido, parecendo desacordado. O que houve com ele? Meu Deus, como está ferido! Disse correndo para junto de sua cama. Ele está apenas dormindo, Lola. James cochichou. Ele ficará bem. O que aconteceu com ele? Veja como está machucado. Quem o feriu dessa maneira? Seu irmão chegou ontem muito tarde, ferido. Foi até o meu aposento e pediu por ajuda. Limpei um pouco o sangue dos seus ferimentos e o ajudei a se deitar. Richard não disse muita coisa, apenas que deixou muito pior aquele que fez isso com ele, mas que depois outros dois surgiram. Estava um pouco confuso, mas antes de adormecer estava sorrindo. Sorrindo, ferido dessa maneira? Sim, um tanto estranho, mas estava sorrindo e dizia: foi por ela, valeu a pena. Oh, que inconsequente, falei, olhando para meu irmão desacordado. Conhece bem a moça por quem Richard é apaixonado? Ellen? Inquiriu incerto. Sim, Ellen. Como sabe o nome? Richard, outro dia contou-me de um amor impossível. Falou-me vagamente, mas pude compreender que a moça era casada. Esta noite o ouvi repetir esse nome algumas vezes, Ellen. Sim, Ellen é minha melhor amiga. Cresceu junto comigo e Richard em Bincombe. Éramos vizinhos e sempre fomos muito próximos. Ela se casou com o Sr. Thompson por determinação da mãe. Não o conhecíamos, mas ele queria uma esposa e viu Ellen certa vez na igreja. Na mesma semana soubemos da sua proposta e a Ellen nada restou a não ser aceitar. O Sr. Thompson era tudo o que a mãe de Ellen desejava para ela. Um homem de posses, jovem e belo. Até mesmo Ellen pensou que pudesse ser feliz. Mas não foi? Não, pois o Sr. Thompson mostrou-se violento, fere seu corpo e também sua alma, com o desprezo e a repulsa. Ele parece odiá-la e mata um pouco a cada dia sua felicidade. Mas isso acabou, ressoou fraca a voz de Richard. Richard! Acordou! Como se sente? Voltei para junto de meu irmão e segurei suas mãos. Não importa muito como estou aqui por fora, disse, referindo-se a seus machucados.
O que realmente importa é que o Sr. Thompson nunca mais machucará Ellen. O que fez com ele, Richard? Não me diga que cometeu uma loucura, perguntei aflita. Não o matei, embora deva dizer que teve um momento que não me faltou essa vontade. Mas não, ele me atacou primeiro, estava irado e eu apenas me defendi. Contou-nos com uma expressão de dor, suas costas pareciam incomodá-lo muito e seus lábios estavam inchados. Ao lado do olho direito havia um pequeno corte. E o que disse a ele para deixá-lo dessa maneira? Disse para que nunca mais procurasse por Ellen, disse Richard, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Assim que a temporada terminar, ele voltará para casa e Ellen não estará lá. Não estará? O que está me dizendo? O Sr. Thompson dirá a todos que a esposa morreu e Ellen dirá o mesmo, que é viúva. Então, iremos para longe de Dorsetshire e viveremos juntos. Este é meu plano. Se Ellen me aceitar, se ela me amar como eu a amo. Mas, se não amar, eu apenas a ajudarei a fugir. Richard, isso é uma loucura. Sabe disso? Lola, veja se pareço me importar em parecer louco. Se houvesse outro jeito, eu o faria, mas não há. E por que pensa que o Sr. Thompson fará aquilo que deseja? Não fará, Richard. Por favor, não se iluda. O Sr. Thompson fará o que eu lhe pedi, tenho certeza. E deu um gemido de dor, massageando os ombros em seguida. Como pode garantir isso? O que há para que o tenha em suas mãos, como parece que tem? Fala com tanta determinação que me faz crer que sabe de algo muito ruim sobre o Sr. Thompson, estou certa. Todos temos segredos, Lola, mas alguns deles podem nos destruir e nos desmoralizar. São segredos pelos quais morreríamos. Você tem esse tipo de segredo? Não, mas o Sr. Thompson tem. Então, está o chantageando? Estou apenas me certificando de que ele não machuque mais Ellen, de que a deixe viver em paz. Talvez ele possa encontrar alguma paz em sua vida com suas escolhas, com sua individualidade. Não o condeno por seus segredos, mas pelas consequências que isso trouxe à sua vida e das pessoas à sua volta. Na verdade, não me importa o que ele faça, só não pode ser Ellen a pagar com sua felicidade. O discurso de Richard pareceu um tanto confuso para mim. Entendo que ele quer protegê-la, que a ama, mas não posso compreender qual o segredo do Sr. Thompson e como Richard poderia convencê-lo a ficar longe de Ellen para sempre. Richard estava ainda sentindo dores por todo o corpo, mas ouvi seu estômago reclamar de fome. Eu o deixei com James e fui à procura da Sra. Holly, a fim de pedir que preparasse algo que o fizesse recuperar as energias. Meus passos foram interceptados no final do corredor, quando, ao passar em frente ao aposento do Sr. Burman, ouvi sua voz ressoar. Senhorita Gibbons, chamou-me. Virei em sua direção e o vi altivo como sempre. Não parecia que há poucas horas estava acamado. Seu olhar orgulhoso decaiu sobre mim como uma farpa. Diga-me, há quanto tempo está nessa casa? Creio que há pouco mais de 15 dias, senhor, respondi desconfiada do seu questionamento e conjecturando que algo desagradável viria a seguir. Mas já se sente muito à vontade visitando espaços inusitados, como o gazebo do jardim. Aquele lugar está fechado há muitos anos e abriga velharias que James insiste em guardar. Deixa-me curioso o fato de tê-la visto entrar naquele local ontem. O que a senhorita foi fazer lá? Inquiriu com os olhos autoritários fixos em mim. Foi apenas curiosidade minha, respondi sem demora.
cometi a intrusão de querer conhecer o interior do gazebo. Penso que era o único espaço da mansão que eu ainda não havia conhecido. Foi apenas curiosidade. Com licença, pedi e procurei me afastar daquele corredor o mais rápido possível. Mas ainda o ouvi me chamar novamente. Senhorita Gibbons? Sua voz ressoou mais forte. Virei-me em sua direção e ouvi fazer uma expressão de dor que logo foi contida. O jantar será amanhã. Certifique-se de se vestir adequadamente. Senhor Burman, acredito que já tenha expressado o que penso sobre isso, falei resoluta. E com um leve abaixar de cabeça o deixei para trás, descendo as escadarias em direção à sala. No último degrau, soltei um longo suspiro. A presença do Sr. Burman deixava minha vida repleta de nuvens cinza e carregadas. Procurei renovar minha energia indo ao salão que James usava para pintar. Estava vazio, contando apenas com os móveis, mas sem o cavalete, as telas, tintas e pincéis. Olhei para o jardim através da grande janela envidraçada e relembrei os momentos que ali passamos, de como fomos nos conhecendo e abandonando os preconceitos que tínhamos inicialmente um contra o outro. Na verdade, penso que eu tinha muito mais cisma com ele do que o contrário. Cheguei a sorrir sozinha ao relembrar minha hostilidade com ele logo que cheguei a Londres. Senhorita Gibbons, chamou-me a voz da senhora Holly, retirando-me de minhas recordações. Oh, senhora Holly, chame-me apenas de Lola. Sorri para ela. Perdoe-me, querida, mas temo me acostumar a isso e depois cometer o lapso de chamá-la assim na presença do Sr. Burman. Isso é tão revoltante, exprimi-me, balançando a cabeça. Mas o que a senhorita faz sozinha nesta sala? Ah, senhora Holly, vim pensar um pouco, preciso da sua ajuda, disse a ela, e então contei o que havia acontecido com Richard na noite anterior, ressaltando que ele ainda estava fraco e precisava se alimentar, bem como cuidar dos ferimentos. Devia chamar um médico, sugeriu ela preocupada. Seria arriscado trazer um médico aqui. O Sr. Burman poderia descobrir e sabemos que isso não seria agradável, especialmente porque Richard não poderia justificar ter se envolvido em um confronto corporal com outro cavalheiro. Isso é constrangedor, eu sei, mas garanto que Richard é um bom homem e não teve culpa. Não precisa justificar nada, senhorita. Sei que seu irmão é muito honrado. Esteja tranquila, eu mesma cuidarei dos seus ferimentos e pedirei às cozinheiras que preparem uma refeição revigorante. Ele logo ficará bem. Obrigada, senhora Holly. Abracei-a com carinho. Há ainda outra coisa que gostaria de lhe pedir. Eu gostaria de sair esta tarde e adoraria que me acompanhasse. Não demoraremos, prometo. Onde pretende ir? Perguntou ela. Então, precisei pensar com agilidade e convencê-la de que o passeio tinha propósitos unicamente meus. Eu e James gostaríamos de sair um pouco. Desde que o Sr. Burman chegou, sentimos que somos observados, tolhidos por seus olhares. Mal podemos conversar. Ainda há pouco fui questionada sobre ter ido ao gazebo. A senhora tinha razão, ele me viu entrar lá e isso levantou alguma desconfiança. Eu não sei. Ela pareceu avaliar se aceitava meu pedido. Bem, o Sr. Burman parece mais disposto, creio que as dores tenham cessado. Se não demorarmos, não fará mal sair um pouco, mas terá de pensar em algo para justificar sua ausência. Tem razão. Não sei o que eu diria caso fosse questionada. Que tal dizer que foi ver os vestidos novos que o Sr. Burman tanto insiste que a senhorita compre? Ah, senhora Holly, eu não... Eu sei, querida, mas terá de ter um bom argumento. Então, se necessitar, use esse.
Tudo saiu como planejado. Depois de ver Richard e me certificar de que ele estava bem, falei com James e contei a ele que a senhora Holly havia aceitado nos acompanhar, mas que deveríamos ser breves e não tardar em retornar. James sugeriu que ele saísse antes, sozinho, e que nos encontrássemos algumas quadras adiante. A senhora Holly avisou o Sr. Julius da nossa saída e ele preparou a caleça, surgindo em pouco tempo diante das escadarias com um cordial sorriso. Gentilmente nos auxiliou a subir e, depois de sair para fora dos portões, perguntou qual o nosso destino. Foi nesse instante que minha avó sumiu, pois não queria prontamente revelar o local e tampouco dizer que James nos aguardava logo adiante. O Sr. Julius não sabia nada sobre mim e James e temia que pudesse pensar. Porém, se eu estava tentando dissimular algo, James parecia não se importar com isso, pois nos esperou tão próximo à sua casa que fez brotar uma ruga de estranheza no rosto do Sr. Julius, assim que o viu acenar na rua. James! Ele puxou as rédeas dos cavalos e os fez pararem. Senhor Julius, permita-me entrar e acompanhá-los. Mas é claro, no entanto, ainda não sei em qual direção seguir. Falou o Senhor Julius olhando para mim e para a senhora Holly. Pois siga na direção do Hyde Park, anunciou ele. O Hyde Park? Assombrou-se a senhora Holly. Oh, não, James, precisamos retornar logo e o Hyde Park fica distante de onde estamos. Mas seremos breves, prometo, garantiu. O Sr. Julius mostrava-se o mais confuso entre todos, porém nada mais questionou e seguiu para o local indicado por James. O sol ameno e o clima favorecem os passeios ao ar livre. Por isso o parque estava cheio como da primeira vez que ali estive. Ao descer da caleça amparada por James, não deixei de sorrir para ele com a liberdade de não ser observada pelos olhares do Sr. Burman. Ah, senhorita, suspirou. Sorria sempre assim e serei um homem arrebatado, sempre ardorosamente apaixonado. E dizendo isso, ele me estendeu seu braço com a mesma elegância com que o fez na noite do baile. Segurei-o e vimos que o Sr. Julius, receoso, aproximava-se da senhora Holly para ajudá-la a descer da caleça. Vimos o embaraço nos olhos dela e o brilho que se acendeu nos dele. Não agiam com uma tranquila naturalidade, mas com o constrangimento que só o amor é capaz de causar. James, devo esperá-los na caleça? De maneira alguma, Sr. Julius. Venham conosco os dois, determinou James com seriedade, mas contendo um sorriso discreto que apenas eu consegui notar. Então, ambos puseram-se a andar logo atrás, um tanto distantes um do outro e sem trocar palavra alguma. Por favor, Sr. Julius, tenha a dignidade de oferecer seu braço à senhora Holly, disse James, como se estivesse indignado com a ausência de cortesia do Sr. Julius. Pois claro, que falta a minha. Perdoe-me, senhora Holly. Desculpou-se o Sr. Julius, oferecendo seu braço para a senhora Holly. Ela, hesitante, acabou aceitando. Imaginei como estaria o coração dos dois naquele instante. Será que batiam tão forte quanto o meu? Paramos próximos ao lago Serpentine, onde James alugou 2 pequenas embarcações, mesmo sob os protestos da senhora Holly. Não houve jeito. James parecia conseguir tudo o que queria com sua forma agradável de agir. Fez tudo com tamanha naturalidade, que pensei que realmente estávamos ali apenas nós dois, e não seguindo um plano sugerido por mim. Olhei para o Sr. Julius e a senhora Holly juntos, na embarcação, e tentei adivinhar o que sentiam,
o que pensavam naquele momento. Espero que se entendam, murmurou James. Sim, também espero. Obrigada por ter concordado com minha ideia de uni-los. Pensa que será suficiente para tanto? Que seja ao menos o começo. Devem estar agora tão embaraçados que não conseguirão dizer uma só palavra um ao outro, disse James, segurando os remos e nos levando para o meio do lago. Oh, creio que sim, mas esses momentos de constrangimento ajudarão a fazê-los perceber que ainda se amam. Isso, se eles algum dia perderam essa convicção, acrescentou James, é verdade. Permaneci alguns instantes em silêncio e James ficou o tempo todo olhando para mim como se meu rosto fosse a coisa mais interessante em toda aquela paisagem. Mordi os lábios encabulada e me ajeitei sobre o banco do barquinho. Sabe que eu poderia ficar o dia inteiro olhando para seu rosto, não sabe? Penso que se cansaria em algum momento. Nunca me cansaria, e há pelo menos 2 razões para isso. É mesmo? Gostaria de saber quais são elas. Primeiro, a senhorita é linda, mas isso eu já lhe disse antes. No entanto, a segunda razão é ainda mais especial. Seus olhos me transmitem paz. Dentro deles posso enxergar um mundo de possibilidades, todas elas muito felizes. Todas elas incluem um sorriso seu e acabam com um beijo em seus lábios. Disse, aproximando-se de mim e roubando-me um rápido beijo. Assustei-me e recuei, pois estávamos em um local público e alguém poderia nos ver. Um beijo roubado? Falei tentando me recompor. Ficou pálida de repente. Foi o susto, perdoe-me, agi por impulso. Sorriu matreiro e soltou um suspiro. Veja, James, a senhora Holly e o senhor Julius estão conversando. Tenho certeza de que os vi sorrindo. Isso é um bom sinal. Sei que, se seu pai não os tivesse separado, estariam juntos até hoje. Meu pai? Estranhou. Sim, James, seu pai. A senhora Holly me contou coisas que não estavam naquele diário, pois foram acontecimentos após a morte de sua mãe. A vida inteira de Holly poderia ter sido diferente se tivesse partido com o Sr. Julius, mas ela escolheu ficar com você. Comigo? Sim. E então contei a James o suficiente para que entendesse como era importante tentar unir aqueles corações novamente, e como seu pai fora determinante para a separação de ambos. Será que nunca vou deixar de me surpreender com as atitudes de meu pai? Disse James, passando a mão pelo rosto com tristeza em seu olhar. Sinto muito. E eu sentia mesmo de verdade. O que mais me aflige é que seu pai não mediria esforços para fazer conosco o mesmo que fez com a senhora Holly e o senhor Julius. Ou talvez ainda pior, sim. Talvez faça algo pior. Ele não fará nada, não vou permitir, garantiu. Sorri para ele, mostrando que confiava nisso, mas a verdade é que talvez não confiasse de todo o meu coração, pois o medo se recusava a ir embora. Olhei novamente por sobre os ombros de James e vi ao longe a pequena embarcação em que estavam o Sr. Julius e a Sra. Holly. Foi quando presenciei o momento em que o Sr. Julius segurava uma das mãos da Sra. Holly. Mesmo à distância, pude notar que estavam emocionados, que viviam um momento mágico. E então senti que tudo valera a pena. Sabe de uma coisa, Lola? Estou feliz. Desde que a conheci, ando no mais puro estado de contentamento. A senhorita é a culpada pelos meus mais recentes sorrisos, declarou James. Verdade? Falei como se tivesse sido afetada por aquela alegação. Penso que por essa culpa não serei punida, já que o senhor fez o mesmo comigo. E posso fazer ainda mais pela senhorita.
posso e farei, acrescentou. Mas agora tudo o que eu preciso saber é o que devo fazer para que a senhorita fique de pé nesta canoa, falou James, exibindo um sorriso fascinante e travesso e diferente de todos que já havia me oferecido. Ficar de pé na canoa? Por quê? Acaso não se recorda que me desequilibrei e quase caí na última vez que fiz isso? Por isso mesmo, senhorita. Que outra desculpa eu teria agora para tê-lo em meus braços? Disse com a voz tão sedutora que cheguei a estremecer. Meu rosto certamente ficou absolutamente vermelho. Penso que devemos ir agora, falei tentando suavizar meu coração com a mudança de assunto. Duas horas foi o tempo que ficamos fora. Não é tanto tempo assim, e eu esperava que o Sr. Burman nem ao menos tivesse percebido nossa ausência. Que terrível engano! Ele não só havia percebido, como nos aguardava na sala, o rosto pálido, ainda abatido, mas, com o mesmo olhar de arrogância que sempre investia sobre todos os quais julgava inferiores a ele. Fez um bom passeio, senhorita Gibbons? Inquiriu ele com todo o seu sarcasmo. Não estivemos passeando, senhor, disse a senhora Holly, de forma apressada, a fim de me defender e justificar nossa ausência. Levei a senhorita Gibbons a algumas lojas e alfaiates para que comprasse novos vestidos. Senhora Holly, acaso lhe dirigi a palavra? Perdoe-me, senhor, pediu ela, baixando os olhos. Comecei a desejar que James não demorasse a chegar. Nós o havíamos deixado próximo à mansão, para que ele viesse caminhando até a casa. E o que a fez mudar de ideia sobre os vestidos, senhorita Gibbons? A propósito, onde estão as compras que fizeram? Não a vejo com nada em mãos, disse ele em tom desconfiado. Bem, não trouxemos nada. Nada? Quer dizer que em toda Londres não havia sequer um vestido que agradasse? Não foi por falta de agrado. Apenas é tudo muito diferente do que estou habituada a vestir e não me senti confortável. Improvisei a desculpa. Hábitos podem e devem ser mudados, senhorita, disse ele com a voz autoritária. Sim, no entanto, algumas pessoas se esforçam muito para nunca mudar velhos costumes, disse James, surgindo naquele instante. Por exemplo, meu pai, o senhor não perdeu o hábito de ser rude, mesmo quando não há absolutamente nenhuma razão para isso. Ora, não venha querer dizer a mim o que fazer ou como agir. Tempestuosamente, o Sr. Burman retrucou e os olhos endureceram. Não direi nada mais na esperança de mudá-lo. Penso que já cansei disso, falou James, desviando-se de todos e caminhando em direção às escadas, quando então parou e encarou seu pai novamente. Mas não volte a falar com a senhorita Gibbons da forma como acabei de ouvi-lo fazer. E subiu os outros degraus com rapidez, sem dar chances para o Sr. Burman retrucar. Insolente, resmungou ele. E a senhorita não volte a sair sem me comunicar, com antecedência, dizer aonde vai e o que vai fazer. Ordenou, olhando carrancudo para mim. Em seguida olhou para a senhora Holly. O mesmo vale para a senhora. A senhora Holly assentiu com a cabeça. E eu permaneci como estava, sem dar a ele qualquer sinal de concordância. O Sr. Burman sustentou meu olhar até sumir pela mesma escadaria por onde James havia acabado de passar. Ah, senhora Holly, suspirei fundo. Como pôde suportar isso por tantos anos? Oh, desculpe-me, sei o motivo, mas imagino o quanto deve ter sido difícil.
Sim, querida, concordou ela com um suspiro resignado. Difícil, porém necessário. Deseja algo? E sorriu afetuosamente para mim, como se não tivesse sido abalada pelas palavras do Sr. Burman. Não, obrigada. O que eu preciso agora é um pouco de paz. Onde posso encontrar isso dentro desta casa? Ah, a biblioteca da mansão. Será que posso? Ou devo pedir permissão para isso também? Falei com ironia, largando meus olhos. Creio ter ouvido que deve solicitar permissão apenas para sair da mansão, disse-me ela com um sorriso. Então irei ler um pouco e assim aliviar minha mente. Depois subirei para ver como Richard está, assim não transfiro para ele toda essa tensão que sinto sempre que o Sr. Burman impõe sobre mim toda a sua rudeza e autoridade. Faça isso, querida, distraia-se um pouco com a leitura. Lhe fará bem. E assim eu o fiz. Ao entrar na grande biblioteca, peguei o primeiro volume que surgiu diante de meus olhos e sentei-me em uma poltrona voltada para a janela que recebia uma boa luminosidade exterior. Dali era possível ver parte do jardim e do gazebo. Vi, quando ao longe o Sr. Júlio passou, segurando os arreios dos cavalos usados em nosso passeio. Ele os levava de volta à cavalariça. Estava com um ar muito mais feliz e certamente sua mente rememorava os recentes momentos com a senhora Holly. Em seus olhos eu via esperança. Seguia pensativo e certamente tão distraído que não percebeu que as rédeas de um dos arreios do cavalo se enroscaram em suas pernas. O Sr. Júlio tropeçou e caiu de joelhos no gramado. Levantei-me assustada, mas tudo o que ouvi foi uma risada abafada do Sr. Júlio. Rapidamente ele se pôs de pé. Assim que ele sumiu, tentei me concentrar no livro em minhas mãos. Abri nas primeiras páginas e pus-me a ler. Descobri que, seja lá do que se tratasse aquele livro, não era do meu interesse. E eu mal consegui concluir uma página sem me sentir entediada. Então fechei o livro e recostei-me mais à poltrona, sentindo a espuma macia em minhas costas. Olhei para o teto, ornamentado com várias pinturas, e pensei em James, na minha família, em minha irmã, em Ellen e em Richard. Minha cabeça navegou por vários caminhos durante alguns minutos, até que algo começou a me incomodar. Era um cheiro forte e estava se tornando cada vez mais incomodativo, irritando minhas narinas. Cobri o rosto e me aproximei da janela entreaberta, voltando o meu olhar para a lateral do jardim, de onde parecia vir o desagradável odor. Vi então uma nuvem de fumaça escura e logo percebi uma chama alta. Era fogo. Fogo no jardim. Havia alguém atrás das chamas e fumaça, assistindo às labaredas. Ainda da janela vi quando a senhora Holly desceu as escadas rumo ao jardim e James seguia logo atrás dela. E instintivamente guiei-me também para o local, encontrando lá o Sr. Burman com um olhar desdenhoso enquanto James o afrontava. Como pôde? Isso é um despropósito sem tamanho, bradava James. Ali está ela, nossa convidada especial para a atração. O Sr. Burman disse ao me ver parada ao lado da senhora Holly, tentando entender o que significava aquilo. Agora realmente precisará de vestidos novos, senhorita Gibbons, asseverou com cinismo e deixou a todos no jardim voltando para dentro da mansão. O quê? Olhei novamente para o fogo e vi que tecidos queimavam em meio às labaredas. O senhor Júlio veio correndo com um balde na mão e jogou a água sobre as chamas que cederam um pouco. Reconheci 2 de meus vestidos entre as peças queimadas. Um deles era muito especial para mim. Minha mãe o costurara com suas próprias mãos.
e eu e Audrey bordamos as pequenas pérolas na gola e nos punhos. Meus olhos arderam, não por causa da fumaça. Chorei um choro dolorido que me cortou a alma. Não saberia descrever quais sentimentos tive naquele instante, pois era tudo muito conflitante. Eu sentia raiva, tristeza, medo, mas também um grande desejo de dar o troco, de gritar, de mostrar ao Sr. Burman que eu não estava disposta a ceder, não importava o que fizesse. Trêmula, agachei-me junto ao fogo e fiquei observando o restante dos meus vestidos queimarem. O Sr. Julius voltou, correndo com mais água. A Sra. Holly me abraçou enquanto James permaneceu atônito, olhando para as chamas e para mim. Seus olhos mostravam sua grande indignação, mas muito maior era seu desejo de me acalentar. Mas ele não podia, não assim em frente a todos. De repente, o vi fechar os punhos e com passos decididos ele subiu as escadarias. Isso não pode ficar assim, meu pai precisa me ouvir, disse com a voz rasgada de fúria. Senhora Holly, por que ele fez isso? Como o Sr. Burman pode ser tão mau? O que ele ganha em fazer todos sofrerem assim? Querida, ele não ganha nada. Quem faz mal a alguém acaba sempre bebendo um pouco do seu próprio veneno. O Sr. Burman está matando a si mesmo cada vez que fere alguém desta forma. Ele transforma a vida de todos à sua volta em um inferno, bradei. Toda maldade revela muita fraqueza, sabia, menina? Disse o Sr. Julius parando ao meu lado, olhando para mim e para a Sra. Holly. Mas não há mal que dure para sempre e há coisas que nunca podem ser destruídas. Suas roupas podem ter queimado, mas sua essência, quem você é, isso é indestrutível. Obrigada, Sr. Julius. O senhor é um homem muito sábio e suas palavras me acalentam muito. Disse-lhe sinceramente. E depois, voltando-me para a Sra. Holly, manifestei outra preocupação que rondava meus pensamentos. Senhora Holly, estou preocupada com James. O que pode acontecer se ele enfrentar o pai desta forma? Ele não deveria intervir e assim trazer problemas para si mesmo. Mas então ele não seria o James que conhecemos, não é mesmo? Disse ela, olhando para mim e para o Sr. Julius. A Sra. Holly tem razão, disse ele. Nosso menino foi criado para a bondade e jamais poderia ver algo assim acontecer sem fazer nada. Se todos neste mundo fossem como James, viveríamos em um lugar muito melhor. Tem razão, concordei orgulhosa. Agora devo esquecer esse episódio lamentável e ir ver meu irmão. Estou aflita com o estado em que chegou e temo que o Sr. Burman o veja daquela maneira e o interrogue. Se ele vir Richard ferido e desconfiar de algo, pode mandá-lo embora. Eu não poderia ficar aqui sem Richard. Meu irmão é uma fortaleza para mim. Sim, querida, mas eu o visitei há pouco e vi que ele está muito melhor. Fique tranquila que apenas esse dia de repouso será suficiente para ele se recuperar. Alguma marca poderá ficar em seu rosto e alguma dor em seu corpo, mas nada que chame muita atenção, especialmente do Sr. Burman, que enxerga apenas a si mesmo e dificilmente se digna a olhar nos olhos de alguém. Amanhã haverá o jantar o jantar. Sim, eu sei, querida, não precisa dizer. Se lhe incomoda. Por ora, tente pensar neste jantar como se fosse qualquer outro, mas não será. Estarão aqui pessoas que conhecem James e o Sr. Burman. Pessoas que eu não sei quem são, mas que me julgarão, me avaliarão e dirão que sou ambiciosa, que me casarei por causa das posses do Sr. Burman. Ninguém sabe que eu daria tudo para desfazer esse noivado, para recuperar a casa da minha família e proteger minha irmã.
Se a julgarem, a senhorita não deve se importar. Eles não a conhecem, serão hipócritas. Deixe-os pensarem o que desejarem. A senhorita é boa, autêntica e maravilhosa, então não se aflija pensando no que outras pessoas pensarão ou dirão a seu respeito. A senhora sempre tem as melhores palavras, as palavras certas para tudo. Sorri, emocionada.